Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre Copa do Brasil, que teve mais jogos ontem, quinta-feira. O Grêmio venceu na Arena por 1-0 a equipe do Juventude. Enquanto isso, o Bragantino perdeu em casa para o Palmeiras por 3-1. O resultado do Verdão foi construído na primeira etapa. Na Copa Sul-Americana, o Bahia perdeu por 1-0 para o Melgar em Lima. O jogo de volta está marcado para a quinta-feira que vem, na Arena Fonte Nova. Falando de Palmeiras, Abel Ferreira tem um mentor e que conhece bem o futebol brasileiro. Ex-treinador do Santos, Gesualdo Ferreira é tratado pelo provável novo comandante do Palmeiras como uma referência na profissão, com quem conviveu ainda no início de carreira como treinador. Agora o pupilo deve viver a mesma experiência do ídolo, que deu conselhos e elencou as maiores dificuldades a serem encontradas pelo jovem técnico de 41 anos no futebol brasileiro. Em entrevista, Gesualdo Ferreira apostou naquilo que crê ser o maior inimigo de Abel Ferreira a partir do momento em que assumir o Palmeiras: o calendário apertadíssimo do futebol brasileiro. A análise vem a partir da própria experiência no Santos. Diante do cenário de pressão absoluta de todos os lados, Gesualdo Ferreira deu um recado também para o Palmeiras. Muito elogioso sobre a capacidade do jovem treinador, o ex-comandante santista pediu paciência às pessoas que cercam o clube alviverde, tanto diretoria quanto jogadores, torcedores e a imprensa. Gesualdo, que já tinha dado recado para Ricardo Sapinto quando ele veio assumir o Vasco, agora também informa sobre as dificuldades do futebol brasileiro para Abel Ferreira, que deve ser o novo técnico do Palmeiras a ser anunciado em breve. Falando agora sobre o tricolor carioca, a renovação de Dodi virou uma das grandes novelas do Fluminense em 2020. As conversas entre clube e staff do volante, titular da equipe, cujo contrato se encerra no final do ano, começaram na reta final do Carioca, ganharam novos capítulos esta semana e ainda não tem previsão de terminar. Um dos protagonistas do enredo é Carlos Escuro, principal dos 3 representantes do jogador de 24 anos. Escuro deu a sua versão sobre o caso, abriu o jogo, inclusive com números sobre as propostas da diretoria tricolor. Rebateu declarações dadas pelo presidente Mário Bittencourt ao programa Donos da Bola, da rede Bandeirantes, na última quarta-feira. Negou conversas com outros clubes ou alguma espécie de leilão e afirmou que o Fluminense não está valorizando adequadamente o atleta. O empresário confirmou que Dodi ganha atualmente R$70 mil mensais no Fluminense e disse que a proposta mais recente feita pelo clube foi de um contrato de 3 anos com aumento imediato para 100 mil e outros 2, 110 e 130 nos anos seguintes, além de R$600 mil de luvas em 3 parcelas. Para ele, os valores não estão à altura da importância do volante no atual elenco e disse que o staff do atleta espera uma valorização. Uma nova reunião entre os representantes do atleta e o Fluminense deve acontecer na semana que vem, em busca de um acordo para a permanência de Dodi. Falando agora sobre Botafogo, o alvinegro continua no mercado, mas teve que mudar de prioridade devido às circunstâncias. Sem treinador, a diretoria diminuiu momentaneamente a busca por reforços até encontrar um novo comandante para o elenco. O próximo técnico pode, inclusive, ajudar a bater o martelo sobre os nomes. O clube ainda quer mais um jogador de velocidade para o ataque e um volante para encorpar o meio de campo. Alguns atletas foram oferecidos, outros consultados, e o Bota conversa para encaixar os pretendentes no orçamento. No entanto, a prioridade total no momento é pela definição do novo treinador. Botafogo chegou a conversar com Alexandre Galo, mas o nome foi descartado. Depois de dispensar Bruno Lazzaroni na quarta-feira, o clube tem pressa em achar um substituto. No cenário ideal, o próximo técnico já comandará o time na volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira, correndo contra o tempo então o Botafogo para conseguir um novo treinador. Me despeço hoje falando sobre Brasileirão Série A. A bola rola no final de semana, inclusive com o primeiro jogo sendo o do Botafogo. Às 17 horas no Newton Santos, o Fogão joga contra o Ceará.
Também amanhã sábado tem Corinthians e Inter num jogão na Neoquímica Arena. A bola rola às 19 horas. Coritiba e Atlético Goianiense jogam no Couto Pereira no mesmo horário. Fortaleza e Fluminense jogam no Castelão às 9 da noite deste sábado. Já no domingo, às 16 horas, tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. Sport e Atlético Paranaense jogam na Ilha do Retiro também às 16 horas. Mais tarde, às 6h15, é a vez de Santos e Bahia entrarem em campo na Vila Belmiro. Às 8h30 da noite, a rodada de domingo se encerra com Goiás e Vasco na Serrinha. Na segunda, mais 2 jogos para fechar o turno do Brasileirão. Lembrando, claro, daqueles jogos que ainda faltam para diversas equipes. O Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro às 17 horas no Allianz Parque. Enquanto isso, o Bragantino visita o Grêmio na Arena às 8 da noite. Na tabela de classificação, o Inter e Flamengo têm 35 pontos e dividem a liderança. Atlético Mineiro 32, Fluminense 29, São Paulo e Santos 27 pontos. Em sétimo lugar, o Palmeiras tem 25, Fortaleza e Grêmio 24, Ceará e Atlético Goianiense 22 pontos. O Sport tem 21, assim como o Corinthians. Bahia, Bragantino e Botafogo têm 19 pontos. Na zona de rebaixamento, o Vasco tem 18, Atlético Paranaense 16, Curitiba 16 e Goiás 11 pontos feitos até aqui. A gente se encontra na semana que vem com muito mais papo de esporte para você. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.